O Martin Scorsese gravava filmes adultos antes, no início da sua carreira? É isso mesmo, pessoal? É isso mesmo que aconteceu? Bom, a verdade é Boxcar Bertha é o nome desse filme. É um dos primeiros, acho que é o segundo filme que o Scorsese dirigiu. E ele tinha uma questão, ele não estava conseguindo financiamento. E na época tinha muitos filmes, cinemas eróticos em Nova York, né? E aí ele foi para um produtor e o produtor falou assim: se você colocar uma cena pesada aí no seu filme, pesada, né? É, com mulheres aí e tal, a gente consegue passar em pelo menos 5 cinemas na cidade. Você já tem uma distribuição maior. Aí o que aconteceu? O Scorsese foi lá e fez isso, né? Colocou essa cena no filme. É um filme meio softcore, assim, que o Scorsese fez, entendeu? Foi nesse contexto que surgiu o filme Boxcar Bertha. Trama é vagamente baseada na autobiografia da Bertha Thompson, que se passa no sul dos Estados Unidos durante a Grande Depressão dos anos 30. Após a morte trágica do pai dela, a jovem Bertha, que é interpretada pela Barbara Hershey, fica órfã. O filme tem um estilo meio Bonnie and Clyde, né, mas com uma abordagem mais suja, mais desesperançosa, que já vinha a ser mais clássica do Scorsese do final da sua carreira. Mesmo trabalhando sobre as fortes restrições do produtor de um filme B, né, que era o que a gente tinha comentado, o Scorsese conseguiu deixar sua marca na direção, experimentando movimentos de câmera diferentes e tal. You've just spent a year of your life basically making a piece of crap. Like, Boxcar Bertha is actually Scorsese's second movie. Who's That Knocking at My Door is his first. That's something that gets misconstrued. É o segundo, né? Who's That Knocking at My Door wasn't exactly a breakout hit for Scorsese, which necessitated Corman coming in to save the day. Roger Corman gave him an opportunity to direct once more an adaptation of Ben Reitman's novel, Sister of the Rose. Story of a young woman and her friend, a union leader, who break bad and take revenge on the corrupt men who run the railways. Starring Barbara Hershey and David Carradine. A fun time was had by all here, but this wasn't exactly... David Carradine, quem lembra dele? David Carradine, clássico, grande ator dos anos 70, 80. freedom that Marty had in mind. This is debated. I'm not sure if this is true, but I've heard Corman told Scorsese to include nudity every 15 minutes of the movie. Like this. Olha lá, o produtor, né, pediu pra colocar essas cenas mais pesadas. This is 100% more Corman's exploitation than it is Scorsese's provocation. After seeing the movie, John Cassavetes warned Scorsese, you've just spent a year of your life basically making a piece of crap. Like, this is okay, but you don't want to get wrapped up in this whole industrial complex here that Corman's got you running. You gotta make something of your own, and the next movie he made was Mean Streets, so... But I want to iterate, Roger Corman is not a villain here. He's just the guy who threw people bones. Like, he was gonna do this again for Demi, he was gonna do this again for Dante, he was gonna do this for Penelope Spheres. This was just a guy who knew talent when he saw it, and who can blame him? His infrastructure was just a little imperfect. But he was a king, okay? And Scorsese worked it out in the remix. Aí, essa é a história do filme, do segundo filme do Scorsese,